submissão ao marido. Pode? Pode, deve, você consegue, é possível, tá tudo bem. Neste vídeo, esse vídeo é muito bom para aquela submissa que quer mostrar para o marido, quer conversar com ele, quer levar um pouquinho daqui para lá. Como que eu faço, Nina? Quais as dicas que você me dá? Onde eu vou encontrar mais dificuldade? Como que eu vou conseguir resolver? Neste vídeo você vai ter acesso a tudo isso, várias dicas, então já pega o seu caderninho para anotar, porque depois você esquece que eu sei, depois você não vai voltar aqui no vídeo para ver, né? Então veja o vídeo com calma, com tranquilidade, anote tudo, porque vai ter muitas dicas, muito conceito, muito fundamento, e vou tirar muito peso da sua cabeça, tudo num vídeo só. Nina, descobri esse assunto, achei, me identifiquei, como é que eu faço agora? Vocês são danada, né? Mulher que fica aí na internet pesquisando coisa acaba achando, viu? Bem, tudo começa por você entendendo como tudo funciona por aqui. Mesmo que você não queira ser uma submissa, viver uma relação de poder, tá? Então, neste vídeo a gente vai tratar de duas situações. A submissa que conheceu e quer viver isso com o marido, quero viver uma relação de poder com o meu marido, e a submissa que só quer pegar um pouquinho e levar para sua relação, não necessariamente viver uma relação de poder, tá? Então vão ser essas duas situações que a gente vai falar aqui no vídeo. Isso vai servir para as duas, tanto para que quer viver uma relação de poder com o marido, quanto a que quer só viver um pouquinho, só a parte apimentada, só algum fundamento, tá? As duas vão ter que estudar, vão ter que fazer alguma mentoria, alguma consultoria, algum curso mais aprofundado. O conteúdo que até a gente disponibiliza aqui totalmente gratuito para vocês, no YouTube, no Instagram, nas aulas, vão te ajudar, mas não vão resolver a sua situação com eficácia. Realmente você vai ter que se aprofundar, porque tem nuances que só o estudo e o autoconhecimento vão te ajudar a colocar a sua situação, a encaixar a sua situação nisso, tá? Então isso serve para as duas. E aí a gente vai para a submissa que quer viver uma relação de poder com o marido. Esta você também vai ter que entender que você vai apresentar para o marido, que a gente vai ver mais para frente, mas ele também vai ter que fazer uma mentoria. Por quê? Porque é ele que é o dominante, ele vai ter que entender quais são as regras dele, o que ele vai te oferecer, como vai estabelecer essa nova rotina, os novos protocolos, enfim, ele vai ter que fazer, montar o reino dele para que você sirva a ele, tá? Então, neste caso, os dois vão ter que fazer. No outro, não. Só você precisa estudar, porque você não quer um dominante. Você tá feliz com seu marido, tá tudo bem. Você só quer ali viver um pouquinho. Então, você só precisa entender os fundamentos disso tudo, os conceitos e encaixar na sua vida. Tudo bem até aqui? Gente, se ficar muito, deixem aqui nos comentários, que aí eu volto. Faço outro vídeo mais explicado, tá? Eu vou tentar ser o mais objetiva possível para que vocês consigam ter um norte aí nessa caminhada. Você também precisa entender que o seu marido, independentemente das situações, ele não vai mudar o comportamento dele da noite para o dia, porque nada brota, né, gente? Tudo é um caminho, tudo é uma construção. No caso de quem tem uma relação, é uma construção a dois. Então tem que ter paciência, tem que ter muito discernimento, tem que ter muito bom senso, tem que ter muita conversa, muito diálogo entre vocês, para que isso aconteça da melhor maneira possível, que seja o menos invasivo, né? A gente precisa entender que sempre quando a gente traz algo novo para nossa relação, seja o que for, tá? Causa um impacto. E a intenção é que o impacto seja o menor possível, para que seja o mais proveitoso possível. Senão não tem sentido, né? Você está trazendo uma coisa para sua relação para melhorar, para aperfeiçoar. E não para piorar, não para trazer mais caos. Eu pelo menos vejo assim. Então a primeira dica que eu dou aí para vocês é: entendam que vai ser um processo. Tudo bem? O passo seguinte é entender se este parceiro é compatível com o que você quer viver. Porque pode acontecer, não é incomum, de você querer viver isso e o seu parceiro não querer, não gostar, não ser a dele.
Nina, e aí o que que eu faço? Você vai ter que fazer uma escolha do quanto isso é importante para você. E normalmente a mulher que quer levar só um pouquinho disso para sua relação, que quer levar só o fundamento, não vai ter muitas questões com isso. Mas se você é submissa, já fez a mentoria, fez cursos, fez aulas, entendeu que isso é para você, você vai ter uma grande escolha para fazer. Que aí você vai ter que pesar na balança o quanto disso é para você, o quanto você quer viver isso. É um risco e eu não posso deixar de falar dele para você. É um risco que você corre de apresentar para o parceiro, para o seu marido, e ele não gostar, não será dele, tá? Então pense nisso, nesse risco. E eu acredito que é o pior risco que uma mulher, quando vai apresentar para o marido, corre, de não ser a dele, dele não gostar. E aí você vai ter que fazer suas contas. Bem, estudei, vi que é a minha, gostei, falei com o parceiro. Aliás, fica aqui outra dica para vocês. A gente tem um curso de como apresentar para o parceiro, que lá tem um passo a passo para você conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Então, apresentei para ele, ele curtiu, ele gostou. E agora, Nina, como é que a gente faz isso? Aí vocês começam com pequenos acordos, com pequenas mudanças no dia a dia, pequenas rotinas, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos que a gente tem, inclusive nesse curso de apresentando o parceiro. Eu vou dar 3 aqui para vocês terem uma ideia de rotinas que vocês podem mudar para ir agregando, para ir colocando uma relação dentro daquilo que você já vive. E serve para os dois tipos de mulheres, tá? Lembra do nosso papo lá atrás? Então é para a mulher submissa que vai viver uma relação de poder e para aquela que só quer um pouquinho dentro da sua relação. Essas 3 dicas servem para essas duas situações, tá bom? Então a primeira, que eu acho que é uma das mais gostosas e das mais fáceis de se colocar, que é o banho. Banho, tá, gente? Não é banho com sacanagem, não. Deixa isso aí para outro momento. É banho, para vocês tomarem juntos, para vocês conversarem, para vocês tocarem no corpo um do outro, para criarem mais intimidade. Ai, Nina, mas eu sou casada há 15 anos e tenho intimidade. Não vem com esse papo para mim não, tá? Que eu já fui lá casada lá atrás e eu sei como é uma relação de 15 anos. A gente perde isso com o tempo. A gente perde. A gente tem muita intimidade para alguns assuntos, mas a intimidade do casal, o elo, a gente perde com o tempo. Então, vá tomar banho sim, um banho escurinho, com velinha, enfim, tem muitas nuances nesse banho. 2, comecem a ter dates juntos. Ai, Nina, mas eu não tenho dinheiro. Gente, quando eu falo de date, não é para sair. Ai, Nina, eu tenho filho, eu tenho uma rotina louca, não consigo sair, não tenho rede de apoio. Tá tudo bem, faz na sua casa. Quem disse que date é para sair, para ir pra rua? Date é um momento do casal, é um encontro do casal. Façam dates juntos, dentro da temática de uma relação de poder. Essa é a pegada, esse é o pulinho ali do gato. Dica número 3. Criem uma rotina da casa, da vida de vocês, para que vocês consigam ter esses momentos juntos. Por quê? Eu sei como é correr, trabalho, família, filho, às vezes no final do dia não sobra nada para o casal. Então criem uma rotina, botem filhos para dormir cedo, estabeleçam que daquele horário a aquele horário é o momento de vocês, assistam filmes juntos, criem a oportunidade para que vocês possam agregar um novo tipo de dinâmica à dinâmica já existente. Por isso que eu falei lá atrás para vocês, dá trabalho, leva tempo, é um processo, não é da noite para o dia. Porque vocês vão ter que mudar a estrutura para ter uma nova coisa. Lembra? A gente não consegue ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não dá. Então, para me ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Anotaram as 3 dicas? Não esqueçam, tá? São dicas muito importantes e que você acha que não muda e muda muito a dinâmica do casal.
E aí depois de algum tempo, alguns dias ou algumas semanas, dependendo aí de como vocês vão fazer esse processo, de como vocês vão se entregar ao processo, vocês terão uma nova rotina, uma nova dinâmica e um comecinho, né? Uma coisa brotando para ter uma nova dinâmica dentro dessa relação. Nina, você consegue dar um tempo? Eu não consigo estabelecer um tempo para vocês, porque isso é muito de casal para casal, isso é muito de entrega de casal, o quanto vocês vão estudar, o quanto vocês vão querer aperfeiçoar isso, porque os casais, por exemplo, que fazem uma consultoria com o dono, conseguem um resultado muito mais rápido, porque ele dá todos os pulos do gato, ele consegue, esse casal consegue ganhar tempo, disposição, conhecimento de uma forma muito rápida. Diferentemente daquele casal que vai estudar só aos finais de semana, que vai ver um vídeo aqui, outro ali, que não vão ver juntos, entende? Então, vem aí a minha outra dica, que é façam isso juntos. Criem essa harmonia, esse momento de estudarem juntos, de conversarem, de negociarem, de estabelecerem o que vocês querem ou não viver. Isso é muito importante, porque um dos fundamentos mais importantes, eu diria, em minha modesta opinião, numa relação de poder é a conversa, é o diálogo. Aqui a gente leva isso muito a sério, é muito presente nas nossas relações. Então vocês vão ter que aprender, né? Porque casais convencionais não têm esse hábito. Claro, de início é tudo bom, né, gente? É tudo gostoso, a gente conversa, mas com o tempo a gente vai perdendo isso. Então, conversem, estabeleçam esse tempo junto de estudo. Até mesmo porque essas conversas vão ajudar vocês a criar mais firmeza, mais consistência, conhecimento, estabelecer limites, saber o que vocês conseguem, o que vocês não conseguem fazer. São coisas muito importantes para o casal que quer viver isso. E a mulher tem um papel primordial, a gente sabe disso. Nós influenciamos muito os nossos parceiros, né? Então, principalmente numa relação convencional. Então, porque mesmo você que está querendo viver uma relação de poder com o seu marido, vocês ainda estão migrando. Então, obviamente que vocês ainda vivem muito de uma dinâmica de um casal convencional. Então, você exerce uma influência muito forte. E tem que ser uma influência positiva, lembra sempre. Então, você enquanto mulher que apresentou isso para o seu marido, crie esses momentos, ajude, impulsione, né? Claro, lembra do passo a passo lá atrás. Ele tem que gostar, ele tem que querer, ele tem que gostar disso, né? Senão todo o seu trabalho não vai valer a pena, porque ele vai estar fazendo isso de forma forçada e não por você. E aí a gente já cola nesse ponto também que eu queria muito falar com vocês, que é vocês vão ter que ter esse discernimento de entender durante o processo se ele não está fazendo isso para agradar você, sabe? Então você pode ter estudado, feito a mentoria, feito os cursos, as aulas, feito o curso juntos de apresentando o parceiro, ele topou, ele até gostou da ideia, mas com o decorrer do tempo, ele não tá tão assim, sabe? Você vai ter que perceber se ele está animado, se ele está conectado com isso. Porque é você que está apresentando, né? É você que trouxe isso para a relação, você é a mulher, você tem uma visão muito mais ampliada, uma intuição muito melhor. Então você vai ter que ter essa capacidade de entender se ele está fazendo pelo casal, porque ele quer fazer, porque ele está gostando, ele está curtindo o processo, ou se ele está fazendo isso somente para te agradar. Porque se ele está fazendo isso somente para te agradar, a longo prazo não vai funcionar. Aí vai criar uma desarmonia na sua relação. Então, eu também não poderia deixar de te alertar quanto a isso. Fique atenta. E aí, caminhando aqui, eu deixei uma reflexão para você. Eu sei que você quer viver muito isso e quer viver isso com ele, mas não se esqueça que tudo é construído, tudo começa pequenininho e vai crescendo. Ou a sua relação que você tem hoje com ele nasceu pronta? Não, né? Ela ainda está sendo construída, inclusive, está sendo modificada, você está querendo aperfeiçoar ela, refinar ela.
Então leve isso também para este momento da relação de vocês. Isso vai ser construído e vai começar pequenininho, com uma rotina aqui, uma rotina ali, uma conversa aqui, outra ali, estabelecendo uma nova regra. Não vai ser da noite para o dia, tenha paciência no processo. Paciência com você, com o outro e com a relação de vocês. Porque se você deixar isso bem claro para você, que está sendo construído e construído em bases sólidas, vai dar certo. Eu tenho certeza. Fica tranquila. E já sabem, se ficou alguma dúvida desse tema, deixa aqui nos comentários que a gente volta depois, quem sabe vir um vídeo. Querendo tirar alguma dúvida é só nos procurar, procura no PV, procura no direct do Instagram, vou deixar todas as informações aqui. E muito obrigada pela paciência e eu espero ter ajudado você. E até o próximo vídeo.